já aqui está. Vamos já fazer a primeira pergunta. Cândida disse que o princípio espiritual vem do fluido cósmico universal, sendo a tríade universal Deus, Espírito e Matéria. Pergunto o que é o princípio material. O princípio material nada mais é energia que faz parte do fluido cósmico universal, evidentemente, mas energia compensada, mais espessa. Por isso, tudo está inserido no fluido cósmico universal. Bem como, por exemplo, o princípio inteligente dele é retirado, somente a condição de espírito que é criado por Deus, que anima depois o princípio inteligente. A nível de matéria, nada mais é que energia condensada. Obrigada. Catarina? O nosso livre-arbítrio não está limitado pelo nosso nível de consciência. A pergunta é se o nosso livre-arbítrio está limitado pelo nosso nível de consciência. No Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que Kardec coloca sobre onde estão inscritas as leis de Deus. E diz que na consciência de cada um. Todos nós, independentemente do nosso grau de evolução, sabemos distinguir o bem do mal. Mais que não seja, se tivermos dúvidas, não façam aos outros aquilo que não queiram que nos façam a nós. Portanto, o nosso livre-arbítrio está tão limitado quanto a pergunta que nós fazemos a nós mesmos, se isto é adequado, se isto é conveniente, se não vou magoar ninguém, independentemente do nosso nível de evolução. Cândida, no Livro dos Médiuns, Kardec categoriza os tipos de espíritas, entre eles espíritas experimentadores, etc. O que caracteriza a dificuldade do médium em compreender a necessidade do estudo no Evangelho, apegando-se tanto aos aspectos científicos e filosóficos. Devemos compreender que quando não há um estudo continuado, a base para a primeira categoria de adeptos, que é justamente, foca-se justamente na base experimental, ou seja, fenómeno mediúnico. E por conseguinte, ali fica claro conquanto é necessário seguir mais além, ou seja, compreender a filosofia do Espiritismo e depois concluir o processo. Qual é? É justamente a prática. E é por essa razão que há grande dificuldade de as pessoas estagnarem, porque ficam interessadas no fenómeno mediúnico, na manifestação espírita. E nós sabemos que o grande objetivo do Espiritismo e dos seus aspectos, como um todo, porque não há aspecto científico sem filosófico e sem o religioso moral, e assim sucessivamente. Porquanto, é assim, não há progresso. Porquê? Porque tem que se passar do interesse, da curiosidade para o fenómeno, somente no fenómeno mediúnico. E, então, passar à evangelioterapia. Que é isso? Todos nós sabemos. Estudo, estudo, estudo. Não sei se eu respondi. Obrigada. Catarina, pode um humano que nasce com uma doença mental, psicológica, como um psicopata, ser responsabilizado pelos seus crimes? Está destinado a esse fato? Ninguém está destinado à doença mental.
Estamos a falar de psicopatia, podemos falar das demências, onde as pessoas também não têm consciência dos atos que têm, mas o espírito não deixa de estar lúcido. O espírito está sempre lúcido e sente o que é que está a acontecer no corpo e sabe o que é que está a acontecer no corpo. Agora, nós temos aqui que fazer uma distinção entre o que é a lei humana e o que é a lei divina. A lei humana evolui tanto como nós evoluímos, e eu vou pôr aqui aspas, porque nem sempre a evolução humana está alinhada com aquilo que é a evolução de Deus. Então, o caso de uma criança que acidentalmente mata alguém que nasce com um transtorno mental, alguém que tem uma demência ou algum tipo, como diz no livro dos Espíritos, loucura ou idiotia, que eram os termos que se usavam na altura, pode estar inimputável na lei humana, mas não quer dizer que o esteja na lei divina. Porque não é pela falta de consciência, não é pela falta de empatia que o espírito não vai ter que responder por aquilo que faz. Cândida, qual é a literatura onde mostram as 4 encarnações de Kardec? Essa literatura é confiável? Perfeitamente. E quem estuda, note-se uma coisa. A nível de codificação, a reencarnação do espírito de Hipólito Leão de Anizário Rivail foi confirmada pelo seu espírito Desafio, sem sombra de dúvidas. Recordamos Allan Kardec, que utilizou 1000, ou aproximadamente 1000, centros espíritas para testar a codificação espírita. E não é diferente na atualidade. As comunicações chegam-nos por vários médios, em vários centros, e isso basicamente está confirmado várias reencarnações. Ora, quem é que confirma? Vamos às 4, correto? João Batista. Nós sabemos que João Batista havia sido espírito Elias. Quem o confirma? O próprio Jesus. Jesus, vamos ao texto. Sou sincera, estou um bocadinho bloqueada pelo cansaço mental e falta de sono. Mas, de qualquer maneira, se as perguntas forem baseadas no âmbito geral e não fugirem muito do contexto, pronto, eu conseguirei responder. João Batista está justificado, é o espírito de Elias. Sabemos também que o início da caminhada, aliás, nem é caminhada evolutiva, por assim dizer, porque foi dito que ele é um espírito capulino já. Isaac, começa em Isaac, filho de Abraão, e assim vai seguindo. A nível de Allan Kardec, também lhe foi comunicado pelo seu espírito familiar, o Zefiro, que havia sido quem? Um druida gaulês de nome Allan Kardec, bem antes de Jesus Cristo, creio eu. A seguir, quem é que vem? É Hipólito Leão de Anizário Rivail. Mas também é correto, já agora que tocamos nesse assunto, se me perguntarem a fonte, eu não me lembro. Francisco de Assis é o mesmo espírito. João Hulse é o mesmo espírito. Está identificado pelo menos 20 reencarnações dele. Inclusive, tem-no com Chico Xavier, que também foi anunciado pelas características de que ele viria dar continuidade ao que iniciou com Allan Kardec.
E já foi anunciada também a sua reencarnação para o próximo século. Obrigada, Cândida. Em Jerusalém. Obrigada pelos esclarecimentos. Catarina, podemos afirmar que o livre-arbítrio e a nossa evolução moral devem andar de mãos dadas? Óbvio. Porque o nosso livre-arbítrio é a nossa opção de escolha. Conforme nós escolhemos, nós evoluímos ou estagnamos nos nossos estados. Se as nossas escolhas e se o nosso uso do nosso livre-arbítrio não forem de forma a que possamos tomar escolhas mais acertadas, a que possamos melhorar a nossa situação e a situação daqueles que nos rodeiam, naturalmente a nossa evolução moral vai estar estagnada enquanto os dois não andarem lado a lado. Mais uma vez volto à comparação da semeadura que tão boas conversas me rendeu lá fora. Se nós plantarmos ervas daninhas, a escolha é sempre nossa. Se plantamos ervas daninhas ou flores, agora depois a sementeira é sempre obrigatória. Ok. Catarina, vou aproveitar e fazer aqui uma pergunta muito engraçada. Por causa dos exemplos que deste, como se explicam os múltiplos sóis, não existe só um sistema solar. Não sei como é que vais calçar esta bota, mas não sei. Ora, muito bem, estamos com o tempo. Quem é que é fã da NASA? Quem é que é fã da... Então, física básica. Nós à noite, quando vemos o céu estelar, os céus são... As estrelas são sóis e à volta de cada estrela que nós vemos há um sistema solar. E há sistemas solares com mais do que um Sol. E cada sistema solar, portanto, nós estamos no sistema solar, que está na Via Láctea, estamos numa galáxia e por aí vamos. Portanto, hoje à noite, cada estrela que verem, pensem que é um Sol e que à volta de cada estrela há todo um sistema de planetas. Uma vez que o âmbito desta palestra não é astronomia, terei todo o gosto em continuar esta conversa depois mais tarde, que é um tema bastante interessante, e recomendo também a leitura da Gênese, que explora em mais detalhe, com mais cuidado, toda esta temática. Não temos mais... Temos aqui uma questão que não sendo propriamente relacionada com os temas que foram abordados, vou deixar à consideração das duas oradoras. É alguém que partilha uma situação pessoal, de dificuldade e perdas, inclusive de filhos, e diz que nada lhe faltou, mas de amor filial tudo desabou. Por que será? Porquê que o amor filial desabou? Porquê é que acontece este tipo de coisas, suponho que seja essa a intenção da pessoa que fez esta questão? Perder um filho e, portanto, não faltaram outras coisas na vida, mas faltou o amor. Talvez esteja relacionado com a questão que já falaste há pouco, do fado, da questão das doenças mentais. Ok, vou tentar aqui ver se entendi a pergunta. Porquê é que acontecem estas coisas na nossa vida? Porquê é que acontecem estas coisas na nossa vida? Isto era outra palestra, mas voltamos ao livro dos Espíritos. Provas e expiações. A prova é opcional. Eu vou comer bolo rei ou vou comer uma banana. É uma prova. O bolo rei, claro. Tenho sempre a opção de escolha. Na expiação eu não tenho a opção de escolha. E a expiação, estamos a falar de uma doença, de uma perda de emprego, de uma guerra, um desastre natural, a perda de um filho, a perda de um pai, a perda de alguém que amamos muito. Não temos opção. Não temos nada que possamos fazer. Então, separando provas e expiações, estamos a falar no campo das expiações. Porquê é que nós passamos por expiações? Porquê é que dói tanto perder um filho? Para já, a quem o fez, eu dou o meu mais forte abraço, não sendo eu mãe, porque é uma dor inimaginável. A quem está a passar por essa dor, fica a pergunta: de quem é o filho? É vosso ou é um Espírito de Deus? Que gentilmente nós, em algum momento da existência, nos comprometemos a receber, a ajudar e a auxiliar
no momento de expiação que esse espírito ia ter nessa encarnação. Se um pai deu todo o conforto, todo o cuidado a esse filho, apesar de toda a dor, de toda a imensa saudade que eu imagino que esteja a viver, aproveite este momento para procurar na codificação espírita o mais profundo consolo de ter auxiliado esse ser que tanto ama. Não sei se respondi à pergunta. Depois há o outro lado do tema, que é quando os filhos não gostam dos pais. Eu fiquei aqui um bocadinho na dúvida se era esse não era? Pronto. Então, se um pai fez tudo por esse filho, que se sinta, que tenha nisso o seu consolo. Mas isso seria toda uma outra palestra. Outra questão para ti, Catarina, porque ainda há tantas pessoas que se esforçam por contestar e tentar requerer as verdades da doutrina espírita? Será por mau uso do livre-arbítrio? Será por influência de espíritos trevosos que, independentemente do nível cultural, assediam essas pessoas para tentar destruir a evolução moral da humanidade? Posso ser simpática ou posso ser bruta? Deixa a tua escolha. Então vou ser bruta. Covardia. Ser espírita dá muito trabalho. Descobrir que nós não somos assim tão boas pessoas como pensamos dá muito trabalho. É muito mais fácil eu convencer a Filipa a irmos para os copos, para a boa vida. Porque estamos num domingo à tarde, não podíamos estar a passear. Podíamos estar a passear, podíamos estar a ver uma série no sofá. O que é que nós estamos aqui a fazer? Não vais, Filipa, fica em casa, vamos ver um filme, vamos passear. É muito mais fácil porque eu venho aqui, vou ser confrontada com coisas que me mostram que se calhar eu não sou assim tão boa pessoa quanto eu me acho, que eu vou ter que reformular muita coisa em mim que dá muito trabalho. Então é mais fácil eu puxar os meus amiguinhos para ficarem na preguiça comigo do que vir um domingo à tarde. Estamos em São João de Ver, mas estamos a temos que fazer um estou. E virmos aqui pensar o que é que fazemos para a nossa evolução. Então é muito mais fácil nós continuarmos na nossa idade do que arregaçarmos as mãos, encararmos os nossos próprios defeitos e trabalharmos sobre ele com carinho, não com autopiedade. Ai, que eu sou um espírito imperfeito. Não, isso não ajuda nada. É, ok, quais são os defeitos que eu tenho e vamos trabalhar sobre eles. Portanto, aqui respondendo à questão, é mais por covardia. Depois não temos propriamente uma questão, temos um pedido para que se possa esclarecer ao auditório sobre o facto de, na codificação espírita, nunca Kardec disse ou considerou que os livros dos espíritos são obras inquestionáveis ou sagradas. Alguma das oradoras quer comentar esta questão? Vai, eu já falei muito. Não, senhora, faça favor. Eu posso. Então, Allan Kardec falou-se aqui muitas vezes ao longo das jornadas que é usado o método científico. E o método científico implica que haja a verificação das ocorrências várias vezes, para que se comprove que determinada coisa é verdade. O que a nós nos dá muito trabalho, porque, mais uma vez, seria muito mais fácil que alguém viesse aqui e dissesse não, esta é a verdade absoluta e incontestável, e nós comíamos e calávamos e íamos embora. Agora, a partir do momento que nós temos que estudar, nós temos que entender. E para estudar e para entendermos, nós temos que fazer perguntas. Obviamente que Kardec nunca poderia afirmar uma coisa dessas, quando ele próprio estava a verificar aquilo que estava a estudar. E também já foi dito aqui neste salão no dia de hoje, que o dia que se provar que a ciência tem uma coisa correta e a doutrina espírita tem uma coisa incorreta, abandona-se o que está na doutrina espírita e segue-se a ciência o que não se tem verificado. Para nós darmos mais trabalho, porque temos que contestar e temos que verificar sempre aquilo que nos é dito e se nos faz sentido. Deu para entender ou eu ponho a minha resposta? Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Então.
Desculpem estar aqui a pensar se leria esta pergunta ou não, mas vou ler. Não gosto de perguntas sem respostas. Em que medida o Espiritismo está a cometer um suicídio pela sacralização e crença na infalibilidade dos espíritos e médiuns que participaram na sua codificação? Acabaste por responder um pouquinho, mas acho que calhar queres reforçar. Isto usa umas palavras um bocadinho fortes. É mesmo para fazer a sua pergunta. Em que medida o Espiritismo está a cometer suicídio? Quem é que se está a suicidar aqui na doutrina? Acho que estamos rijos e de boa saúde. Pela sacralização e crença na infalibilidade dos espíritos. Bem, se alguém acredita na infalibilidade dos espíritos é porque ainda não entendeu a doutrina espírita. Eu acho que já disse que já passei à parte meiga, hoje já não nesse auditório, já estou, peço desculpa, na fase 2. Dos médios que participaram na obra. Então, a quem tem este género de dúvida, eu peço que volte e releia um bocadinho da história de como surgiu o Espiritismo. Porque Kardec, ao fazer a codificação, ele verificou várias e várias vezes, fez as perguntas várias vezes, de várias fontes. Temos na nossa história 3 médiuns que foram as mais famosas naquilo que foi a codificação espírita, mas Kardec confrontou as mesmas comunicações com correspondências que recebia de todo o mundo. Quem acredita cegamente, cego está. Portanto, se alguém está a acreditar cegamente, eu peço cuidado, que não é aquilo que se aconselha da doutrina e do movimento espírita. Eu vou voltar a repetir. Não é suposto acreditarmos cegamente naquilo que os espíritos nos dizem. Daí de falarmos o método científico. Se estamos numa sessão, se alguém recebe uma comunicação, eu sou Jesus Cristo. Será que com tanto sol, com tanto planeta, Jesus Cristo não tem mais nada o que fazer do que vir à nossa sessão da receita de bolo? Então, o meu convite é, antes de fazermos esta questão, olharmos um bocadinho aquilo que seja a nossa história, a história do movimento espírita e de como é que Kardec compilou as obras da codificação. Não sei se respondi, ou se foi só ou ambas. Sim. Catarina. Catarina, quer acrescentar alguma coisa sobre o que perguntaste? Não, está respondido, porque queremos saber respostas a respeito do Evangelho de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos respostas aos nossos questionamentos, e é aí que, quando questionamos, começamos a filosofar o livro dos Espíritos. Temos o nosso livro científico, aliás, livros científicos, conforme foi apresentado em resumo sucinto, a Gênese e o livro dos Médiuns. Evidentemente que é muito fácil perguntar e no ar, não podemos responder tudo aquilo que tem que ter um princípio e um início, um princípio e um fim. Se verdadeiramente queremos conhecer um mínimozinho do que seja o Espiritismo, temos que começar pelo início. Obras básicas, extensíveis às demais. Porquanto, além de tudo, nós sabemos que, conforme começou Allan Kardec, com 2 médiuns jovens, uma de 14 e outra de 16, e mais tarde, por outra, numa idade mais avançada, a nível de juventude, o que é que acontece? Hoje, evidentemente, conforme a profecia de Joel disse, está derramado sobre a carne
o Espírito, a manifestação do Espírito de Deus, que nada mais é que o quê? As comunicações mediúnicas, através de muitos espíritos e cujo canal de ligação são os médiuns. E assim me calo, a não ser que não tenha respondido. Obrigada. Então, destas duas mesas redondas, nós podemos tirar aqui alguns tópicos que resumem um pouco daquilo que se foi falado no dia de hoje. Desde logo, pela primeira comunicação do José Augusto, a reforçar a importância do amor ao conhecimento. E amor ao conhecimento não é questionar nem contestar por desporto, é ir realmente questionarmos a nós, questionarmos as nossas intenções e irmos à procura daquelas grandes questões que o José Augusto referiu no seu trabalho. Portanto, isto implica, o amor ao conhecimento implica uma disponibilidade para aprender, uma disponibilidade para querermos aprender. E isso também vai um pouco ao encontro das questões que foram colocadas. Depois, também a importância de termos a humildade de nos questionarmos a nós, como referiu aqui a Catarina, questionarmos a semeadura, aquilo que escolhemos plantar, aquilo que escolhemos fazer, é nas pequenas escolhas, não é? Há quem diga que a vida é um conjunto de várias decisões e é nessas pequenas decisões do dia-a-dia que nós vamos exercitar o nosso livre-arbítrio e é isso que nos vai levar no caminho da evolução, sem esquecer que o Espiritismo é, acima de tudo, um meio de autoconhecimento. E daí a definição de espírita, que também se falou aqui, a definição de espírita é aquele que se propõe a melhorar-se a si mesmo, a fazer melhor hoje do que fez ontem. Não sei se alguma das oradoras quer acrescentar alguma coisa, uma vez que não temos mais questões. Acho que não, porque temos muito material para refletir. Temos material para refletir. Então agradecemos a todos. Deixa-te perguntar. Pergunta ao público se quer. Alguma questão? Ok. Então vamos, uma vez que ainda há tempo, vamos abrir as questões ao público. Há alguma questão que queiram ter melhor clarificada? Eu posso colocar uma questão. Desculpa, eu esqueci de escrever, mas não sei se faço-me ouvir, não faço. Sim, mas... É para a Catarina. Catarina, sabemos nós que os espíritos nos influenciam os nossos pensamentos, quase, não vou dizer a 100%, mas há lados. Eu perguntava, onde começa o livre-arbítrio? O livre-arbítrio começa sempre em nós. É um exercício. Nós temos uma infinidade de pensamentos constantemente na nossa cabeça. Eu então às vezes gostava de ter um bocadinho menos e vivia um bocadinho mais feliz. Estamos aqui muito bem acompanhados. O nosso livre-arbítrio começa quando qualquer que seja a influência que nós temos, nós nos perguntamos, isto é ou não é adequado? Porque nenhum espírito manda em nós mais do que nós próprios. Os espíritos não podem ter as costas largas. É muito fácil. Eu bebi muito porque foi uma má influência, eu fumei muito porque foi uma má influência, eu comi muitos rituais porque foi uma má influência, eu divorciei porque foi uma má... Mas quem é que se divorciou? Quem é que bebeu? Quem é que comeu no fim do dia? É muito fácil nós fazermos das influências espirituais as costas largas, mas a partir, no final do dia, somos nós sempre que o fazemos. A partir do momento que eu tenho que pensar naquilo que vou dizer, e neste momento eu estou rodeada por vários espíritos que me estão a influenciar de certeza, a última pessoa que vai falar sou eu. Portanto, por muito bem influenciada, por muito mal influenciada que eu possa estar neste momento, quem decide as palavras que saem da minha boca sou eu. E estando nós da perfeita consciência e perfeitas faculdades mentais, o nosso livre-arbítrio começa e acaba a partir do momento que decidimos ou não fazer alguma coisa. Muito obrigada, professora.